Boa noite a todos os nossos queridos alunos, tá? Gostaria de dizer que para as pessoas novas que estão aqui, essa é uma aula ao vivo da disciplina de História, do curso de História, tá bom? Às vezes algumas pessoas, porque aparece lá na agenda deles, vêm de outros cursos, Pedagogia, Letras, Música. Vocês são bem-vindos a participar da nossa aula. Só para poder deixar claro desde o começo que essa é uma aula do curso de História, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Temos um pessoal aqui que está sempre conosco. Vamos ver, ó. Fabrício está sempre por aqui. Scarlett participou da nossa última aula, inclusive, também, né, Scarlett? Olha aí a Marcela. Ei, Marcela. Boa noite, minha amiga. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Não participei da aula passada porque aqui estava um temporal. Aí a luz Eita. apaga na hora do temporal. Tá, tranquilo. Tudo bem. Marcela está sempre por aqui. A Pâmela, eu lembro de estar aula passada. Eu acho que a Shelene também, né? O Fabrício está sempre aí me auxiliando também. Show de bola, pessoal. Vamos que vamos, então. Hoje nós temos tópicos importantes a serem trabalhados, tá? Nós temos aí um. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, pessoal. Nós vamos falar sobre estados totalitários, tá? Vocês sabem alguma coisa sobre estado totalitário? Sabe o que é um estado totalitário? Ditatoriais, essas coisas? Ele passa por uma questão ditatorial, mas será que ele é só ditatorial? Ou será que ele é algo a mais? O que vocês acham, Fabrício? Seria aquela forma de governo que o líder ele está acima de qualquer outro poder? Ele é o único poder existente? Tem essa questão da liderança, mas não vai ser o que define a ideia de totalitarismo. Então vamos lá, pessoal, com uma boa aula de história, né? Vamos iniciar por definições. Inclusive, eu aproveito para poder falar para vocês, pessoal, futuros historiadores, de que nós que trabalhamos com história, nós trabalhamos com linguagem, ok? Nós trabalhamos com a língua. Nós representamos o mundo via linguagem. Então o que acontece, Vanessa? Nós temos que tomar muito cuidado com a linguagem e nós temos que estar muito atentos às palavras e conceitos que nós utilizamos. Quando o professor fala para vocês totalitarismo, ele é um conceito. Professor, pessoal, que importante que eu vou falar agora, hein, para futuro historiador, presta atenção. Qual que é a diferença de uma palavra para um conceito? Um conceito, ele é uma palavra, mas nem toda palavra é um conceito, ok? Por exemplo, boa noite, Vanessa. O José de Assunção Barros, que eu já falei deles aqui para vocês no começo do ano, não sei se vocês lembram, lembra? Falou, ó, se tem um cara, lá nas primeiras aulas, falei, se tem um cara que ajuda vocês a entender teoria de forma fácil no Brasil, é o José de Assunção Barros. Deixa eu escrever para a galera aqui. José de Assunção Barros. Os livros, pessoal, ele é muito prolixo, tá? Ele escreveu muita coisa sobre teoria. E as obras dele são muito boas. E numa dessas obras teóricas, quando eu estava preparando a aula para vocês, ele fala assim: o conceito. Olha isso, Marcela, que legal. Os conceitos, eles ajudam a dar inteligibilidade ao mundo. Melhorou ou piorou? Vamos lá. O que ocorre, pessoal? E aqui eu vou entrar numa discussão teórica mais aprofundada. Então, fica ligado. Se você não entender, ergue a mão. A gente vai falar de teoria agora, a gente vai falar de abstração. Vamos lá. Existem coisas que ocorrem na nossa vida, na sociedade, na história, que nós damos nomes a elas. Sim? Ao dar nomes, facilita a compreensão. Exemplo. Se eu falo para vocês, Scarlett, Rússia está em guerra com a Ucrânia, eu preciso ficar explicando o que está acontecendo? Você sabe que vai ter ataque armado, sabe que vai ter invasão, você sabe que vai ter bomba, que vai ter tiro, que vai ter morte. Sim? Guerra é um conceito. Quando eu falo para vocês guerra, ela traz um monte de ideia para vocês, não é? E aí vocês conseguem dar inteligibilidade para o que eu estou falando. Porque lembre-se, as palavras, os conceitos são as formas como nós interpretamos o mundo. Só que os conceitos podem ser muito traiçoeiros. Então, por exemplo, eu acho que o Fabrício tem filho, já apareceu na tela. Apareceu, Fabrício, é você? Ó, o Fabrício tem filho, eu tenho filho. Quem mais aqui? Marcela tem? Marcela e você, Scarlett? Não? Mas, por exemplo, quando eu falo amor,
O amor que você sente pela sua mãe é igual ao amor que você sente pelo seu filho? Não é. E a gente dá o mesmo nome. O amor que você sente pelo seu filho ou pela sua mãe é o mesmo que você sente pelo seu companheiro de vida, pelo seu esposo, pela sua esposa? Não. E a gente dá o mesmo nome. Vocês percebem que isso dificulta? Tá? Tem uma linha da filosofia, agora eu não lembro quem que é o autor, mas como a gente está online, a gente pode pesquisar, que ele diz que o problema da humanidade é dar nomes parecidos, na verdade ele fala, é dar o mesmo nome para coisas diferentes. Então a gente chama de amor. Não achei aqui. Mas a ideia por si só ela é boa, né? A ideia por si só ela é válida. Não sei se vocês concordam. Quando a gente dá o mesmo nome para coisas diferentes, ela se perde. Nós não conseguimos dar a mesma inteligibilidade, né? Aí perceba que se alguém fala assim, se fosse uma criança, chega para você e pergunta, pai, mãe, o que é amor? Aí você fica, putz, não é? O amor que o senhor tem pela mãe é igual ao meu? Não. Por que chama igual? É porque a gente tem esse erro de linguagem. E as coisas pioram, pessoal. Imagine historicamente. Platão lá falando sobre amor. Será que ele estava falando do mesmo amor de hoje? Né? Quando a gente lê um documento medieval, ele fala sobre criança. Será que está falando da mesma criança de hoje? Vocês entendem, pessoal? Então, nós, historiadores, quando a gente vai ler os documentos, quando a gente vai fazer nossas análises, Fabrício, a gente tem que estar muito atento a esses aspectos, tá? Porque eles podem variar. Quer ver uma coisa que vai nesse mesmo sentido? Quem é católico ou cristão tem a Bíblia, os judeus têm a Torá, os muçulmanos têm o Corão e por aí vai. Quando o cara ele lê a Bíblia, o Corão, a Torá, ele está lendo com a linguagem de hoje. Mas será que o que o profeta, o que Jesus Cristo, ou qualquer outro líder sagrado, ele falou na época, será que quer dizer o que a gente quer dizer hoje? Vocês entendem a dificuldade disso ou não? Tá? É extremamente perigoso. Então tem alguns lugares que, sei lá, o padre, o pastor, né, o rabino, ele falou, olha, essa palavra para aquele período significa isso. Essa palavra veio do hebreu, que passou para o grego, mas no grego não significava isso. No grego significava tal coisa. Aí começa a abrir sua mente, né? Então, nós, historiadores, trabalhamos com palavras e conceitos. Os conceitos, então, dão inteligibilidade ao mundo. Ele ajuda, Marcela, você a compreender o que ocorre na sociedade. Então, quando a Marcela falou assim pra gente agora há pouco, o professor deu um temporal aqui, eu já falei, tá tudo bem, Marcela. Vocês perceberam ou não? Já me deu a inteligibilidade de que estava muito difícil onde ela estava aí. Estava chovendo muito, estava ventando muito, cai a internet, cai energia, inunda coisa. É isso que acontece quando tem uma tempestade muito forte, não é isso, gente? Vocês entendem? Todo mundo já deu a inteligência e a compreensão do que aconteceu com a Marcela. Por isso que a linguagem é tão importante. E por isso, pessoal, vocês me desculpem estar desviando um pouquinho do tema, mas é porque é uma discussão muito importante, não sei se vocês concordam, tá? É uma discussão de base para nós que trabalhamos com história, tá? Para nós aí que trabalhamos com essa linha intelectual. Deixa eu ligar minha câmera que tá ficando escura aqui. Você concorda, Fabrício? Então são discussões importantes. A linguagem, pessoal, que é a nossa ferramenta de trabalho, ela determina a forma como nós pensamos. Se você pegar uma linha mais cultural, bem mais radical, ela vai falar que nada existe fora da linguagem. Você não consegue interpretar nada fora da linguagem. O mundo não existe fora da linguagem. Porque o que ocorre? Ainda que você consiga compreender algo, por exemplo, é muito difícil. Se eu fazer assim, eu não estou falando, mas eu estou fazendo uma linguagem? Estou. Isso está trazendo inteligibilidade para vocês? Pessoal, esse final de semana eu quero, na hora que você já pensou, paz e amor, tranquilidade, né? Isso aí, né? Fala, galera, hoje eu não tô meio... Aí você já sabe, poxa, o professor tá para baixo, não sei o quê. Nós interpretamos o mundo via linguagem. Por isso que as civilizações interpretam as coisas de forma diferente, por causa que a linguagem muda. Olha que loucura isso. Fabrício, vai ter linhas mais extremistas. Vamos lá. Eu acho que vocês estão preparados para essa discussão. Vamos lá. E se eu falar para vocês que a escuta de vocês ela é a partir da linguagem? Vocês concordam? Existe um processo fisiológico. Vocês estão escutando? Sim?
Só que, por exemplo, tem um vídeo, pessoal, depois eu posso passar para vocês, que é uma menina filipina, que a cultura dela é americana, porque foram colonizados pelos estadunidenses, e o namorado dela é da Coreia do Sul, que é uma cultura completamente diferente. E eles ficam conversando entre si sobre o som dos animais. E o animal, eles ficam bravos uns com os outros, entre aspas, porque o passarinho faz um som no país dela e no dele faz outro. Gente, o tigre é poliglota por acaso, gente? Né? O cachorro late diferente aqui no Japão? Não, mas a linguagem faz com que a gente escute de forma diferente, porque a sua escuta ela também é modulada pela forma como você fala, como você escuta. Vocês entendem isso ou não? Tá? Então, compreender as línguas, ampliar sua capacidade linguística, Marcela, é ampliar a sua forma de compreender o mundo. Existem estudos que mostram, né, fazendo um parêntese, que aprender uma nova língua diminui em 50% a chance de você ter demência. Porque quando você aprende um novo idioma, você tem que representar o mundo de novo. Vocês fazem ideia do trabalho que é isso ou não? Você tem que representar o mundo de novo, por outra linguagem, tá? É por isso que você não vai ser fluente numa língua. If I start speaking English with you now, se eu começar a falar inglês com vocês agora, eu não posso ficar pensando em português. Eu tenho que representar já em inglês. Né? Isso exige toda uma dificuldade. Se começar a falar espanhol, vocês entendem o que eu quero dizer? Tá? Então, cuidado com a linguagem, que ela é importante. Então, quando o professor traz totalitarismo, ele é um conceito. Só que é um conceito que vocês não têm domínio. Ele não te dá tanta inteligibilidade do mundo. E eu vou ajudar vocês até agora. Então, quando eu falar de totalitarismo, eu quero dizer mais ou menos isso aqui, gente. Ó. Um sistema de governo segundo o qual um grupo político, que pode ter um líder ou não, centraliza todos os poderes. Todos. E não permite a existência de outros partidos. O nazismo era assim? Era. O fascismo? Era. O stalinismo na União Soviética? Também. Tá? E agora vem a parte importante. Sobrepondo os interesses coletivos aos individuais. Pessoal, aqui nós entramos no assunto importante e por muitas vezes polêmico. Dependendo da vertente política que você é mais a favor, e aqui eu não vou ficar debatendo esquerda e direita com vocês, porque não é o momento, mas algumas linhas políticas vão colocar os interesses coletivos em sobreposição aos individuais. Isso é muito perigoso. O totalitarismo faz isso. Vamos pensar uma situação, Marcelo. Vamos supor que, pelo bem do grupo, nós resolvemos expulsar alguma pessoa. Ok? Talvez pelo bem coletivo faça um sentido. Mas e o direito individual daquela pessoa que está pagando o curso? Ela foi prejudicada? E a partir do momento que vocês concordam em a gente fazer isso com alguém, o que garante a vocês que você não é o próximo? Pessoal, eu particularmente acho muito importante a manutenção dos direitos individuais. A partir do momento que eles começam a ser violados, isso abre espaço para qualquer um seja violado. Então, por exemplo, o nazismo foi famoso por perseguir os judeus. Sim? E muitos alemães não fizeram nada. Boa noite, Paula. E muitos alemães não fizeram nada. Logo, ele deixou de perseguir apenas os judeus e passou a perseguir, por exemplo, deficientes mentais, deficientes físicos, ciganos. Vocês entendem como começa a fazer assim, ó? Começa a crescer, né? Então, o que ocorre? Se é permitida a violação de direito individual de uma pessoa, o que garante que você não é o próximo? O que garante que a sua família não é o próximo? Vocês percebem o que eu quero dizer para vocês ou não? Então, é dever de todos a defesa do direito individual. E tem direitos individuais que eles têm que ser inalienáveis. Um deles é a vida. O direito à vida e à liberdade de um indivíduo, ele não pode ser violado por ninguém. A partir do momento que você concorda com isso, você vai concordar com muitas outras coisas depois. Então, tem um historiador famoso, acho que eu cheguei a falar deles para vocês na aula passada, né? O Robert Paxton. Vou escrever aqui para vocês. Paxton. Que ele escreve a Anatomia do Fascismo. E ele vai falar, olha, a população alemã tem culpa também. Porque quando o nazismo começou a fazer o que fez, o que a população alemã fez? O que a população alemã, como ela se posicionou? Ah, mas não sabia de tudo, beleza. Mas quando teve a Noite dos Cristais e o nazismo, o partido nazista foi lá e destruiu todas as lojas e as sinagogas judaicas, o povo viu o que aconteceu. Como é que você se posicionou?
Você, diante de uma injustiça, diante de um crime, se você não faz nada, você está sendo conivente. Você tem culpa também, sim ou não? Tá? Então, pessoal, é complicado, são discussões complexas. Beleza? Então, os estados totalitários, eles sobrepõem o interesse dos indivíduos pensando no interesse do Estado, do coletivo. Então, o indivíduo em si não importa. O que importa é que você contribui para isso, para o coletivo enquanto Estado. Ok? E não é um coletivo democrático, é um coletivo autoritário de um determinado grupo. No caso da Alemanha, o grupo nazista. No caso da Itália, o grupo fascista. Tá? Que consegue aglomerar a sociedade ao seu redor via discurso. Hitler, Stalin, Mussolini são todos ótimos oradores. Vocês concordam ou não? Não tem que falar disso, né? Não existe debate sobre isso. Eles eram grandes oradores. Não tem o que fazer. E a sociedade, o ser humano, gosta de grandes oradores. Por acaso, vocês já gostaram de algum professor que fala mal, gente? Já gostaram de algum influencer que fala mal? Que não é cativante, que não é carismático? Vocês entendem o que eu quero dizer para vocês? Nós seguimos essas questões, ok? Isso tem que ter sempre pensado. Pessoas que falam muito bem acabam tendo muito poder nesse sentido, tá? No poder de coesão e no poder de coação, inclusive, tá? Então são aspectos que têm que ficar ligados, tá bom? Tá. Então o Estado totalitário é isso, tá? Ele vai além do Estado autoritário. Então o Estado totalitário, ele tenta, eu disse tenta, ter o controle total da sociedade. Só que, gente, é muito difícil você ter o controle total da sociedade, tá? Porque assim, ó, nós estamos aqui em 16, 15 pessoas. Gente, dá para mim controlar o que vocês fazem aí ou não? Mesmo que a gente estivesse numa sala de aula presencial, eu consigo controlar tudo que você faz? Não, pessoal. Eu posso manter você amarrado na cadeira, de olho aberto assim, mas eu não consigo fazer o controle do que você está pensando, se você está prestando atenção ou não. Já passo a palavra para você, tá, Evelyn? Então, os estados totalitários, eles têm essa tendência totalitária, ok? Onde há essa sobreposição dos interesses do Estado sobre esse indivíduo, tá bom? E eles vão causar essas desgraças que causaram no século XX, tá bom? Outra questão dos estados totalitários é que eles tentam o controle da vida social. Enquanto eu vou ouvir a Evelyn, eu quero que vocês pensem sobre uma questão. Qual seria a melhor forma de eu controlar a sociedade? Como que eu vigio e controlo a sociedade da forma mais efetiva possível? Ah, foi nada, Evelyn. Pode abaixar a mão então, tá? Oi, Grazi, bem-vinda. Então tá, a Evelyn não quer falar. O que vocês acham? Quem tem aí uma ideia? Qual que é a melhor forma de eu controlar uma sociedade? Medo? Medo? Medo funciona até tal ponto. Que mais? Funciona bem, tá? Mas Eu ele acho que, professor, eu acho que talvez é falando o que a sociedade quer ouvir, né? Olha, Mas aí eu acho que você não vai atingir todo mundo, você vai atingir aquela parte que gostou, que é conveniente para ela ouvir aquilo. A gente vê isso aí na política de hoje em dia, não é? interessante. Mais. Controle das mídias, da imprensa, ótimo, Fabrício. O que você acha, Marcela? O meu ponto de vista, professor, é que seria. As Antriques não conseguiram descer um escorregador que era. Isso aí até da live, meu pai. No meu ponto de vista, professor, seria a pessoa trabalhar conformidade aquele público que ele vai atingir, né? Ele daria aquilo que a pessoa quer. A pessoa quer ouvir e propõe alguma coisa que sirva para ele, né? Legal. Isso mesmo, pessoal. Professor, tem a questão, tipo, controlar uma informação, digamos assim. Você quer que as pessoas, sei lá, que negros, que parece que os negros são ruins, digamos, só passar assim, tipo, negro assaltando, negro roubando, Você manipula só a isso, informação. só. Nunca é, tipo,
só dissipando essa ideia e Entendi. tô batendo na tecla. Isso. Então vamos lá. Vocês colocaram coisas muito importantes. Primeiro, o discurso. Né? Oi, Kleber. Oi, boa noite. Boa noite. Não seria persuasão? Persuasão. Como que ele faria essa persuasão, Kleber? Uma comunicação de ser um influente na vida das pessoas. Discursando, então. Isso, falando. Falando. Muito bem. A fala tem esse poder. Então, o que ocorre? Gente, vocês colocaram pontos importantes. Kleber, Scarlett, a Marcela, né? O Fabrício colocou as mídias, isso mesmo. O discurso, ele vai ser um grande controlador. Só que o que ocorre? O Kaique primeiro falou medo. O medo é um grande controlador. O medo tem um efeito imediato, mas ele não tem um efeito muito de longo prazo, no sentido de que eu tenho que ficar aumentando a escala do medo o tempo todo. Agora, se eu convenço você pelas ideias de que isso é o melhor, eu não preciso mais agir, vocês agem. Vou dar um exemplo no bom sentido. Vocês vão ser professores, certo? Você pode dirigir uma sala de aula pelo medo, dependendo do seu perfil. Se eu quisesse, pessoal, eu consigo impor autoridade suficiente para poder regir uma sala pelo medo. Não vale a pena. Tá? De vez em quando eu dou aquelas olhadas para os alunos assim, ele funciona de forma imediata. Né? Já passa, tá aí, Scarlett. Pode falar. Pode. Assim, lá na escola onde eu trabalho não funciona pelo medo, né? Até porque lá é uma comunidade, então a gente sabe como É é que é o diferente. tipo de comportamento dos alunos. Então a gente costuma dizer que a gente usa propina pedagógica. Se você se comportar, eu tu dá um pirulito, ou sei lá, deixar. Geralmente você conquista eles assim por comida. Se se Olha aí. comportar, vou te dar um pirulito. Se responder, se participar, você ganha isso. Geralmente é assim. Também, né? Eu gostei, propina pedagógica, né? Mas, Scarlett, vamos usar o seu exemplo então, tá? O que você acha que é mais poderoso? A propina pedagógica ou se em algum momento você conseguir convencer os alunos de uma determinada ideia? Se eu conseguir convencê-los de uma determinada ideia. Geralmente isso funciona mais com os maiores. Com os Isso, perfeito. pequenos, com as crianças da educação infantil, primeiro Ah, ano, imagina, eles não têm geralmente nem eu ideia uso a ainda. propina pedagógica. Não, porque aí os pequenos, eles não têm dimensão abstrata ainda. Quando a gente pega as É, fases de desenvolvimento infantil, o pensamento abstrato ele é a partir dos 12, 13, 14 anos, de fato. Como é que você fala da importância de uma ideia para uma criança de 8 anos? Tipo, ele quer um pirulito, ele não quer saber de abstração, né? Ele não entende. Muito bem, Scarlett. Mas o que ocorre? Se eu consigo convencer uma sociedade de uma ideia, ou uma sala de aula, eu não preciso usar do medo. E pior, quando a gente fala de manipulação, e aqui eu vou dar uma aulinha para vocês, não pode usar no casamento. A não ser que for para coisa boa, tá bom? Mas qual que é a melhor ideia da manipulação? Ó, teve gente que até ficou prestando atenção agora, hein? A melhor forma é você implantar uma ideia na pessoa e o mais importante é que a pessoa ache que a ideia foi dela. Aí, meu amigo, esquece, tá? Dá para fazer, existem estratégias para isso. Recomendo vocês estudarem? Não. Mas é poder de persuasão, ok? Se for para coisas boas, né? Se for para coisas boas, você convencer o seu filho de que ele que teve a ideia de ajudar a limpar a casa, não seria algo maravilhoso, pessoal? Né? Não vejo problema nisso. Oi, Scarlett. para quem quer aprender, tem alguns livros que ajudam muito nisso aí. Um deles é O Poder de Persuasão. Tem um outro também, Existem técnicas, né? como você tem um que ensina a manipular pessoas, fazer amigos. Esses livros são Isso. muito Do bons. Então, Dale para quem quer Carnegie, né? aprender, Do é, Dale Carnegie lá. é, Eu sei. é. Legal. Então, pessoal, primeiro, eu posso fazer o controle pelo discurso. O mais forte é das ideias, mas o que ocorre? Você pode ser o melhor orador do planeta, você pode ter as melhores ideias do planeta, vai ter gente contra você, tá? Pessoal, é uma loucura. Eu tava falando para meus alunos hoje. Foi aqui que descobriram que eu tinha participado do Luciano Huck? Foi aqui, não foi? Como a aluna falou ou não? Pessoal, eu participei do programa de TV, eu fiquei 20, 30 minutos na TV. Em 15 minutos tinha gente me odiando no Twitter, que nunca me viu na vida. De eu estar respondendo perguntas. Vocês fazem ideia do negócio desse ou não?
né? Já tinha discurso de ódio contra mim, assim, eu fiquei, meu Deus do céu, socorro, né? É impossível. Aí que eu quero saber, como é que eu faço para ter o controle, então? Como é que... É que é muita estratégia de manipulação para ensinar, mas assim, você tem uma casa com vários filhos, você não consegue fiscalizar eles o tempo todo. Mas qual que seria a melhor forma de você fiscalizá-los? Que um fiscalizasse ao outro. Se um cidadão. Ó, a Marcela gostou da ideia, hein, Marcela? Se um cidadão vigia o outro, você cria um estado de vigilância. E o Estado não precisa se empenhar tanto porque a própria sociedade faz isso. Então, imagine, uma pessoa que escondia os judeus, ela não tinha que esconder apenas do Estado, ela tinha que esconder de todos os seus vizinhos, porque senão seus vizinhos denunciavam. Então você cria um estado de polícia, um estado de vigilância total. E aí, meus amigos, é muito difícil. Em que período isso ocorreu? Na época dos fascismos, durante a Inquisição, você cria esse estado onde a própria população... Então, quando o governo ele quer esse controle total, ele faz a população ficar contra ela mesma. Uma sociedade dividida não vai se unir para derrubar o governo. Óbvio. Uma sociedade polarizada não vai se unir para poder debater os verdadeiros problemas daquela sociedade. Porque a única coisa que ela quer debater é se o meu ponto está certo. Né? Na verdade, ela não quer debater. Ela quer provar que o ponto dela está certo. Ela não está aberta a ideias. Tá? Isso é algo que a gente vê com muita frequência no Brasil hoje. E no planeta. Tá bom? Então, os estados se aproveitam disso. Bom, então, primeira característica que a gente falou, tendências totalitárias. O próprio Fabrício colocou aqui controle das mídias da imprensa. A gente pode chamar isso de censura, tá? Porque se você controla o meio de... Pessoal, a mídia, não à toa, ela é chamada de quarto poder. Vocês concordam com isso ou não? Não tem o que falar. Se começa a aparecer o tempo todo na mídia que verde é vermelho, com o passar do tempo, que cor que vai virar o vermelho? O verde. É uma loucura, né? Você consegue convencer as pessoas disso. Tanto é que o próprio Hitler vai ter o seu Ministério da Propaganda e alguém muito próximo a ele vinculado à propaganda, né? E vai ser dele a famosa frase: uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Que loucura, né, gente? Que loucura. Bom, outras características dos estados fascistas, pessoal. Os estados fascistas são ultranacionalistas. O que é ser ultranacionalista? O Hitler e o nazismo vai afirmar que o povo alemão era superior. Tá? Que a Alemanha tinha que conquistar o mundo, que a Alemanha tinha que liderar esse avanço mundial. Então, eles. E aí, vamos lá. Eu sempre falo isso para meus alunos. Todo discurso de superioridade vai dar problema, tá? Seja em time de futebol, seja em política e seja em questões sociais como essa aqui, que são ainda mais perigosas, tá bom? Muito cuidado, inclusive na nossa realidade, na nossa sociedade, quando vocês começarem a escutar discursos muito de superioridade, ok? Por isso que a gente prega a igualdade da espécie, a igualdade de todos os seres humanos. Porque o que ocorre? Certeza absoluta que todo mundo que está nessa live aqui hoje já matou um inseto. E você não deixa de dormir à noite por causa disso. Por quê? Porque você se considera numa superioridade de existência muito maior que a deles para eles te incomodar. Olha que loucura. Então, se você começa a colocar a ideia de superioridade entre seres humanos, já sabe o que vai acontecer, não sabe? Aí acontece o Holocausto, acontece o Holodomor, porque aquele ser vivo, aquele ser humano, não é mais visto como ser humano. Entende, pessoal, o perigo disso ou não? Né? Aí os judeus foram assassinados aos milhões, nessa ideia de superioridade. E o nazismo utilizou-se das mídias para poder convencer a população disso. Na verdade, o Hitler, ele não inventou o antissemitismo, né, gente? O Hitler não inventou o ódio aos judeus. Isso estava presente na sociedade europeia há milhares de anos. Lá em 1360, 1370, quando teve a peste negra, teve gente que colocou a culpa nos judeus e começou a assassinar judeu. Né? O antissemitismo ele não vem de agora, do século XX, não vem do século XIX. Então, inclusive, né, vocês falaram, quando eu perguntei, vocês falaram assim, professor, é porque ele começa a falar as coisas que quer ouvir. Segundo Paxton, uma das características do fascismo é exatamente esse, ô Scarlett. Eu faço um discurso sobre isso e vejo a reação de vocês.
Ah, o pessoal não gostou muito, não. Eu faço um discurso sobre X, aí todo mundo. Ah! Aí o cara fala: opa, essa ideia aqui é. Entendeu, Fabrício? Essa ideia aqui é poderosa, o cara anexa. Então, ao contrário do que a gente acreditava, os estudos do Peckson mostraram que, a princípio, o discurso fascista ele era flexível. Ele foi vendo o que fazia mais sentido para aquela sociedade. Então, quando existe um discurso antissemita, é porque aquela sociedade já comunga disso. Gente, e não era só na Alemanha. Na Rússia existiam os pogroms, né? Os pogroms, vocês já ouviram falar dos pogroms ou não? É? Então, percebe? Então os caras fazem essa adaptação. Próxima característica do fascismo: antiliberal. Tá? O fascismo ele vai contra a ideia do antiliberal, até porque ele é contra a ideia do indivíduo, né? Contra a ideia dos direitos individuais. Então ele é antiliberal, porque o liberalismo político ele vai contra o autoritarismo, tá? E aí, por favor, vocês são e depois foram, quando saírem das aulas, meus alunos, não confundam liberalismo político com liberalismo econômico, com liberalismo ético, com liberalismo filosófico e por aí vai. São coisas distintas, que têm valores parecidos, ok? Mas o liberalismo político, quando ele surge no século... Enfim, é uma ideologia burguesa que vai se desenvolvendo ao longo da Idade Moderna. As suas ideias principais é derrubar o absolutismo. É derrubar o autoritarismo dos monarcas. Para a moral que nós temos hoje é algo ótimo. Sim ou não? Derrubar estados autoritários é algo bom para a nossa sociedade hoje. O liberalismo ele parte desse princípio, ok? Então o Hitler, como autoritário, vai ser contra o antiliberalismo. Assim como o fascismo também é antidemocrático. É contra a democracia, ok? Tanto é que existe o meu partido. Esse partido que é o certo, não os outros, ok? Outra característica, anticomunista, tá? Sim, o partido nazista se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ok? Gente, o Hitler, o Mussolini, eles tinham conhecimento das ideias socialistas, ok? Isso não quer dizer que o fascismo pode ser considerado um tipo de socialismo, porque a própria ideologia em si perseguiu os socialistas. Hitler tinha um plano de acabar com os bolcheviques, de exterminar os eslavos. Para vocês verem como que esse preconceito, o racismo do nazismo, ele não está vinculado à cor de pele. Os eslavos são brancos dos olhos claros. Não todos, obviamente, né? Mas tem muitos. Não é uma questão essa, a questão é de povo. E Hitler tinha a intenção de assassinar os povos eslavos também, de acabar com os bolcheviques que dominavam a União Soviética de teor socialista, liderados por Stalin nesse contexto, tá? Então, o Hitler ele pega influências do socialismo, assim como ele pega influências de outros elementos, tá? Mas isso não faz dele um socialismo. Ah, professor, então o nazismo é o quê? O nazismo é esquerda? Não. O nazismo é direita? Não. O nazismo é extrema direita. Direita e extrema direita é a mesma coisa? Não. Porque esquerda e extrema esquerda também não é a mesma coisa. Vamos lá. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Cavalo e cavalo marinho é a mesma coisa? Ah, mas tem cavalo no nome. Poxa, né? Porque, gente, se a gente for falar da direita, que direita que a gente está falando? Tem a direita conservadora e tem a direita liberal. Eles acreditam na mesma coisa? A direita liberal é a favor, por exemplo, do movimento LGBT, do movimento de liberação de algumas drogas. O movimento conservador não é disso, os dois são de direita. Quando eu coloco a extrema-direita, é esse movimento ultranacionalista, autoritário, antidemocrático, antiliberal, anticomunista. E um dos motivos para ele estar à extrema-direita é que ele é ultranacionalista. E o nacionalismo é colocado à direita. Mas, pessoal, a extrema-esquerda tem o stalinismo, que foi tão ruim quanto. Ok? O Stalin matou de fome na Ucrânia 3 milhões de pessoas no Holodomor. Você vai falar para mim que isso é bonito? Pelo amor de Deus. Né? Então o Stalin vai desenvolver um regime autoritário de extrema esquerda, inclusive um regime totalitário. Sim. Tanto é que após a morte de Stalin, a esquerda teve que se reformular para poder superar essa questão do stalinismo, que manchou a esquerda. Já viram falar do Stalin, não viram? Não?
Joseph Stalin foi o grande ditador soviético, e grande no sentido de governar muito tempo, de ser extremamente autoritário, perseguir os seus inimigos. Pessoal, o Stalin matou tanto oficial do exército soviético quando ele chega ao poder, que quando começa o conflito com Hitler, não tem oficial para liderar a guerra. Vocês fazem ideia disso ou não? Tá? Porque os militares mais antigos haviam sido perseguidos. Ah, Vanessa, é difícil, viu? Ninguém chega nessa estrutura de poder que esses caras têm sendo bonzinho. Não existe isso, né? Bom, então falei aqui. Tem tendência totalitária. Meu Deus, já é 17h40. Ultranacionalista, antiliberal, anticomunista, autoritário, antidemocrático. Outra, militarista. O que é militarista? Resolvo os problemas por vias militares. Resolvo problemas pela guerra. Quero tal coisa. Guerra. Isso é ser militarista. Sim? Se eu quero um pedaço da Áustria, vou lá, faço uma guerra, invado a Polônia, invado a Tchecoslováquia e por aí vai. Sim? Isso é ser militarista. Outras características que alguém citou aí. Para o movimento totalitário, fascista, o líder é infalível. Ou seja, para o movimento nazista, Hitler não errava. Para o movimento fascista, Mussolini não errava. O líder é infalível. E, pessoal, será que eu tenho esse livro ainda? Tenho. Esse livro é ótimo. Tem um jornalista alemão chamado Norman Ohler. Ele escreveu esse livro aqui chamado Heil Hitler. Se você pegar esse Heil, não é o comprimento alemão. Esse Heil aqui é de alto. Alto no sentido de drogado. O Heil do inglês de drogado. Ele vai fazer... Pessoal, ele fez uma pesquisa, ele é um jornalista, não é um historiador, ok? Mas ele estudou o uso de drogas por Hitler e pelo exército nazista. E como as drogas influenciaram na guerra. Gente, chega um determinado momento que Hitler tá muito drogado. Tá? E aí, isso começa a ter influência sobre as suas decisões? E ainda assim ele não será questionado. Tá? O Waller, ele até vai falar que as drogas não eximem Hitler da culpa dos assassinatos que ele cometeu. Tá? Ele sabia o que ele estava fazendo. Beleza? Mas, gente, o exército nazista... Esse livro é ótimo, pessoal. Vale a leitura, tá? Vocês conseguirem na internet ou quiser adquirir. Enfim, né? É um livro que vale a leitura. O Hitler e o exército nazista, eles estavam tão dopados de Eucadol ou Pervitin, que é a metanfetamina. Já assistiram Breaking Bad ou não? É Breaking Bad que os caras produzem droga? É, né? É, Breaking Bad, né? Que o professor de química começa a produzir droga. Aquilo é metanfetamina. É, Breaking Bad. Aquilo que eles produzem é metanfetamina. As metanfetaminas, Fabrício, surgem na Segunda Guerra Mundial. Já assistiram o Capitão América, que eles estão na procura de um remédio que crie super-heróis? Né? Pessoal, isso foi real. Buscou-se remédios que criassem super-soldados. E se você pega um soldado e você enfia metanfetamina nele, pessoal, no começo ele é um super-soldado. Nós temos registros dos soldados dirigindo 72 horas, sem parar. Um dos motivos para o ataque nazista ser tão veloz, a chamada Blitzkrieg, é porque os soldados estavam dopados de metanfetamina. Mas qual que é o grande ponto das drogas? A metanfetamina no começo, você é o super-homem. Passa um tempo, o que acontece? Você vai virando um zumbizão, né? Só que um cara que tá drogado, pessoal, que tá alto, ele vai fazer o que o general mandar, não vai? Sem precisar dormir, sem precisar comer. Não necessariamente, professor. Tinha muitos que ficavam com raiva, desobedecia ordens. Exato. Muito bem colocado, Kaique. Né? Às vezes ele vai ficar tão drogado que vai fazer ele agir de forma contrária. Tem isso também. Você tem registro dos nazistas utilizarem as drogas nos campos de concentração nos judeus para poder fazer teste. Então, por exemplo,
Os alemães sempre pensaram muito nas questões tecnológicas do seu material. Então, precisamos testar uma bota para a guerra. Pegava alguns judeus no campo de concentração, dava a droga para eles, e eles ficavam caminhando por horas, mais de dia, sem parar, para ver a durabilidade da bota. Vocês fazem ideia do negócio desse, gente? Tá? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela também foi uma guerra farmacêutica, ela também foi uma guerra química. Quando os britânicos começaram a derrubar aviões nazistas e descobriram a bolsinha dos pilotos que tinham esse composto químico dentro, eles começaram a investigar e começaram a produzir suas próprias drogas. Pessoal, convenhamos. Se você é um soldado que não sabe se vai acordar vivo amanhã e te oferecem droga para você esquecer dos problemas, a chance de você usar é alta ou baixa, né? E você sabendo, imagina os caras, quando os nazistas tomavam isso, Fabrício, não era droga igual a gente vê hoje. Comprava na farmácia, tá? A gente tem carta dos soldados mandando carta para a mãe, para o pai, pedindo para enviar o Eucadol, o Pervitin para eles na linha de frente. Olha isso, né? Que comprava na farmácia, era um estimulante. Olha a profundidade dessas questões, tá? Então, mas voltando à discussão, mesmo diante de tudo isso, Hitler era considerado infalível, né? Os soviéticos estavam chegando em Berlim e o pessoal ainda ouvindo as ordens de Hitler. Tá bom? Próxima característica, indo para a finalização da nossa aula. São movimentos elitistas, tá? Pode anotar como movimento elitista, onde existe uma elite que governa. No caso do nazismo, os nazistas. Outra característica que o pessoal sabe pouco. O fascismo, ele é corporativista. Eu não falei para vocês? Vou até escrever aqui, que é importante. Não é um conceito que a gente ouve todo dia, né? Eu não falei para vocês que o nazismo é contra o comunismo? O comunismo prega a luta de classe, certo? O fascismo condena. O fascismo diz que não pode ter luta de classes. A sociedade tem que trabalhar de forma única em prol de um objetivo. Então, o nazismo e o fascismo vai buscar em seus discursos, em suas medidas e práticas, articular trabalhadores e patrões. Então, tem discursos do Hitler que vocês vão analisar, você vai ver lá que ele está falando tanto para o trabalhador quanto para o patrão. E ele consegue trazer todo mundo para o seu lado. Isso é corporativista. Então, por exemplo, no fascismo, o Benito Mussolini ele vai publicar a Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho, que dá direitos trabalhistas para os trabalhadores. Mas, em troca, eles não podem fazer greve. Entende ou não? Então, o corporativismo é essa ideia de unificação entre trabalhadores e patrões. Tá bom? Patrões. Outra característica é que eles fazem uso de propaganda, tá? São extremamente articulados no uso da propaganda e vão utilizar muito da juventude, né? O próprio Hitler, ele vai criar a juventude hitlerista, tá? Porque assim, se eu quero causar uma verdadeira mudança na sociedade, eu não vou falar com vocês, eu vou falar com os jovens. Eles estão abertos a novas ideias. E é mais fácil convencer o Fabrício com um filho ou um cara de 15, 14 anos? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, eles vão, mesmo na China comunista, na União Soviética, os movimentos fascistas, quando você quer uma alteração na sociedade, você começa nas escolas, você começa nos jovens. Beleza? Entenderam as características do fascismo? Aula importante, hein, gente? Muito importante. Dúvidas? Senão eu vou liberar vocês para tomar uma cerveja. Pode falar. Professor, eu queria só dar uma ideia, tá? Se fosse possível, é claro. Quando for ter a próxima aula, assim, da próxima sexta-feira, poderia liberar, tipo, um mini material para a gente dar uma lida, pelo menos eu gostaria, antes de Pode ser começar a artigo? aula. Pode. Uma coisa que não seja muito grande, porque eu vou lendo no carro antes de vir para cá. É que não é grande, é mais difícil, Scarlett. É mais Entendi, difícil. pode. Mas faz assim, ó. A gente pode passar material para você ler pós-aula. Beleza. É porque, Entendeu? eu não sei, eu pensei assim, se passasse o material, ficava até mais fácil, de repente, para as pessoas participarem, né? Sim, Que eu sim. vejo que você é um professor que Mas o gosta de material é as participação. disciplinas que vocês têm, né? O material das disciplinas. Sim, mas assim, coisas que eu já estudei, já foi, eu não lembro mais. Entendi. Minha memória é curta. Depois do Covid, eu tô uma negação. Então, para mim, por exemplo,
Eu estudei, eu li o material, mas quando chega próximo à prova, eu passo um dia anterior ou no mesmo dia, se for no final de semana, eu leio tudo e Tá, aí eu faço a prova. Aí tá. eu tiro a nota legalzinha. Quando passa, para mim, entendeu? É a famosa memória do garçom, né? A gente só lembra até o evento, depois a gente esquece. Mas isso aconteceu depois do Covid, porque antes eu não era assim. Olha só. Eu fui no neuro, ele fiz vários exames, não deu nada, porque eu falei que eu estava com o esquecimento muito grande de coisas curtas, né, de períodos muito, muito curtos. E aí isso começou a acontecer depois da Covid, porque durante a Covid eu estava em casa, então aproveitei para estudar. Aí minha mãe voltou a trabalhar,